Boa noite, gente. Agora na nossa aula 12, a gente vai ver transformações multivariadas por meio da função geradora de momentos. Então isso continua um tópico geral que a gente estava vendo até agora, que era justamente ver transformações multivariadas. E agora a gente vai ver a técnica da função geradora de momentos, que continua basicamente uma coisa que a gente já tinha visto em probabilidade 1, que é o uso da função geradora de momentos, mas em um contexto multivariado. Mas antes da gente entrar nessa técnica, vamos fazer uma revisão rápida daquilo que a gente viu nas aulas anteriores. Então, o que a gente viu? A gente viu que a gente tem, em geral, nesse ponto do curso, a gente vai ver um vetor de variáveis aleatórias x, e a gente vai estar pensando num vetor de variáveis aleatórias y, que é uma transformação g de x. E a gente vai querer saber qual a distribuição, qual é a densidade, qual a esperança, a variância desse vetor y, que é uma transformação do x. A gente viu que se o x é discreto, daí a y também vai ser uma discreta, e portanto a densidade do y em um determinado ponto yzinho é justamente a probabilidade do y ser igual a yzinho, e a gente viu que isso a gente pode obter de uma forma simples, simplesmente somando a probabilidade do x é igual a x para todo xzinho tal que g de x é igual a y. Então, a enunciação disso é fácil, muitas vezes o problema vai estar em como resolver essa somatória. A gente viu que se o y assume só um número finito de valores e o x assume só um número finito de valores, daí muitas vezes a gente consegue resolver o problema dessa somatória por meio de uma tabela, que é a maneira que a gente muitas vezes enxerga uma função. Daí se o x é contínuo e a gente quer resolver uma convolução, isso é a soma de duas variáveis, por exemplo, x1 mais x2, daí a gente viu um teorema geral, que é o f do y pode ser escrito como a integral aí dessa convolução. E a gente viu que ainda que esse seja um método geral aí para resolver a soma de duas variáveis aleatórias, muitas vezes resolver essa integral pode ser um pouco complicado. Então a gente viu um outro método para a gente pensar sobre transformações multivariadas. Só que aqui a gente precisa de uma g, que é injetora, e tal que g e g-1 são diferenciáveis. E a gente viu um método via a matriz jacobiana, né? Então a gente acha a função inversa de g, encontra a matriz jacobiana da transformação inversa, e a gente viu que a densidade do y vai ser simplesmente o determinante da matriz jacobiana vezes a densidade do x, calculada em g-1 de y. Então, se a gente consegue achar uma função injetora, que é diferenciável e tem inversa diferenciável, daí é relativamente simples também encontrar a densidade do y. Nota que a gente só está tendo que resolver basicamente derivadas na matriz jacobiana e não uma integral, que nem a gente tinha no resultado da convolução. Só que nota que tudo depende de achar uma g que é injetora. Então, por exemplo, se a gente estivesse no problema de cima, em que a gente quer achar y igual a x1 mais x2, isso não é uma função injetora, porque tem várias maneiras de x1 mais x2 darem o mesmo y. Por exemplo, se y é igual a zero, a gente pode ter x1 mais x1 e x2 igual a zero, ou a gente pode ter x1 igual a menos 1, x2 igual a 1, e tem vários valores aí que vão dar o mesmo y. Então, essa transformação y igual a x1 mais x2 não é bijetora, e a gente não poderia usar um método jacobiano para ela. Mas uma maneira que a gente poderia achar o f do y, nesse caso, é se a gente gerasse uma outra variável além do y, vamos chamar de w como sendo x1 menos x2. E a gente viu isso na última aula quando a gente estava vendo o método via jacobiano, em que o vetor x1 mais x2 e x1 menos x2, essa transformação ela é sim bijetora. Então é impossível x1 e x2 diferentes darem os mesmos valores de y e w nesse caso. Então, aumentando as nossas transformações para um espaço maior, a gente consegue uma função injetora e consegue aplicar o método jacobiano. E daí a gente pode, por integração, obter, por exemplo, a marginal do y que a gente tinha interesse. Mas na aula de hoje a gente vai ver um método que é ainda mais eficaz quando a gente está pensando em somas de variáveis independentes, que nem é o caso aqui, se a gente tivesse y é x1 mais x2 e x1 e x2 são independentes, que é a transformação por meio da função geradora de momentos. Então a gente vai definir a função geradora de momentos para um vetor de variáveis aleatórias, e depois a gente vai ver como ele pode ser usado para entender a densidade, a distribuição
dessas transformações sobre as variáveis aleatórias. A gente vai começar isso no próximo vídeo.